E agora, dando continuidade às nossas palestras, vamos chamar então o senhor Edson Vismona, ele que é presidente do Fórum Nacional contra a Pirataria. E nós vamos falar nesse encontro com o senhor Edson Vismona sobre contrabando e organizações criminais. Boa tarde. É uma satisfação participar agora desse nosso COP. E eu vou trazer para vocês, por favor, a tela. Eu vou trazer para vocês uma outra questão importante que está diretamente relacionado com a nossa segurança pública e com a defesa do interesse nacional, que eu acho que é fundamental, é essa, sim, a nossa missão. Defender os nossos valores, os nossos princípios, e aí identificar as ameaças que nós sofremos e com um foco específico na ação do mercado ilegal, do contrabando e das organizações criminosas. Apresentando rapidamente o Fórum, é uma associação civil sem fins lucrativos, que tem como missão unir esforços no combate às práticas ilegais, articulando ações entre o setor produtivo e o Estado brasileiro nos seus diversos níveis. Os setores apresentados no nosso Fórum, aí vocês veem a ampla gama de produtos, indústria, comércio, que são duramente afetados pela ação criminosa do mercado ilegal. Brinquedos, cigarros, celulares, TV por assinatura, toda a série de produtos que sofrem com as práticas ilegais. Vamos falar de segurança jurídica, o que traz investimento, emprego, renda, que é fundamental para todos nós, para o desenvolvimento do nosso país. Segurança jurídica. As empresas, para investirem no Brasil, elas querem saber se as leis aqui são cumpridas, se os regulamentos desse nosso país é obedecido, porque eles não vão investir sabendo que tem práticas ilegais, concorrentes que não respeitam a lei. Por que eu vou respeitar se o meu concorrente não respeita? Então nós temos que valorizar o cumprimento das nossas leis. E aí afeta a segurança pública. Falo de segurança jurídica e agora falo de segurança pública. Mercado ilegal é movimentado por organizações criminosas que atuam nas nossas fronteiras, nas nossas cidades, nos nossos estados, nas nossas estradas. Essa ação afeta diretamente a nossa segurança. Vocês que são operadores, que estão na linha de frente, sabem disso. Mas a população vê isso. A face mais visível da ilegalidade está, muitas vezes, numa visão inocente do camelô vendendo produtos nas nossas cidades. Muitas vezes eu sou perguntado, mas você está combatendo o camelô? Não, essa é a ponta do iceberg. A estrutura que está por trás, que alimenta esse mercado, não é o camelô, evidentemente, é quem traz esses produtos da China, do Paraguai, e distribui por todo o mercado brasileiro. São organizações criminosas que movimentam o tráfico de drogas, armas, que trabalham com a lavagem de dinheiro, usam o trabalho escravo, contrabando, descaminho. Isso alimenta a sonegação de impostos brutal, a corrupção. Temos o roubo de carga, subfaturamento, na verdade, e falsa declaração de conteúdo. São várias as raízes que alimentam o crime organizado. Por isso é importante a gente identificar isso. Afastar essa ideia inocente de que o comércio ilegal é uma coisa praticada por pessoas que estão buscando a sua sobrevivência. Não, o que está por trás são organizações criminosas, armadas com armas decorrentes do contrabando, e que alimentam a violência contra as nossas polícias em todas as frentes. É um caixa único. Contrabando, pirataria, contrafação, roubo de carga, tráfico de drogas, armas, munição e de pessoas, articuladas por organizações criminosas. Por isso que estamos falando em segurança pública. Os prejuízos, esse é o dado de 2021, recentemente nós lançamos isso. Nós fazemos um levantamento desde 2014, pelo Fórum Nacional contra a Pirataria. 15 setores produtivos. Vejam os setores que estão aí. A maioria da nossa indústria.
está sendo duramente afetada pelo comércio ilícito. 300 bilhões de reais foram perdidos para o comércio ilegal no ano passado, sendo 205 bilhões de perdas dos setores e 94 bilhões de evasão fiscal, dinheiro que poderia ter sido arrecadado, e vocês aqui tratando e discutindo as questões relacionadas muitas vezes a investimentos que são necessários para a hora de segurança pública, é o ralo, o dinheiro indo embora. Cresceu de 2020 para 2021, 4,4%. Crescimento interessante esse, que as organizações criminosas se aproveitam. Há o nosso grande desafio, fronteiras. Aqui temos várias tríplices fronteiras, a mais famosa, Paraguai, Brasil e Argentina. Mas temos outras. Peru, Colômbia, Brasil, Venezuela, Guiana, Brasil, Bolívia, Paraguai, Brasil, enfim, essa dimensão das nossas fronteiras. E, para cumprir a missão de controlá-la, nós temos só 2.900 funcionários. Caiu da Receita Federal só na área aduaneira. É um número menor do que um porto na Europa. E aí a missão é difícil. Mas nós temos que articular os esforços nos nossos portos, nossos pontos de fronteira, nas nossas estradas, nas nossas cidades. Essa é a missão, mas como sabemos, para cumprir a missão temos que oferecer os meios. E a nossa dificuldade é essa. Vamos salientar aqui o produto mais contrabandeado do Brasil. De longe é o campeão de contrabando, cigarro. 67% das apreensões feitas do contrabando refere-se a cigarros. Tivemos um aumento de 140% de impostos nos últimos 7 anos. 140% de impostos. O contrabando hoje representa 48% do nosso mercado, 10 bilhões de evasão só de cigarros. E aí vem a situação tão atrativa. Por que o contrabando de cigarros é a liderança de mercado? Porque no Paraguai é 20% o imposto incidente. No Brasil vai de 70% a 90%. Aí está a mágica. A mágica é exatamente em cima da diferença de impostos. O produto paraguaio que lidera o mercado brasileiro, ele entra no Brasil porque não paga nenhum imposto no Brasil. E aí, quando se fala em aumentar imposto, fiquem tranquilos, o crime organizado agradece. Qualquer aumento de imposto significa aumento do lucro desse contrabandista. Significa mais poder de fogo para esse contrabandista. Nós estamos financiando o crime organizado com esse dinheiro que entra no mercado ilegal, especialmente o contrabando de cigarros, em decorrência exatamente da diferença tributária entre os nossos países, entre o país Brasil com o nosso vizinho Paraguai. E aí o resultado é exatamente esse. O produto chega no mercado por menos que a metade do preço do legal. Nós temos aqui uma determinação, o preço mínimo é R$5. Não pode ser vendido cigarro a menos de R$5. Se estiver sendo vendido cigarro a R$5, é ilegal. Não pode. Mas o produto não paga imposto, então ele consegue chegar a um preço bem mais baixo, incentivando o consumo da baixa renda, que vai atrás do produto mais barato. Essa é a nossa realidade. Outro tema importante é a questão do roubo de carga. Aqui são os dados referentes aos incidentes de roubo de carga, demonstrando que há uma concentração, né, na região sudeste, e é um desafio imenso que nós temos que correr, que temos que combater. 13 ocorrências por dia, os períodos em que isso ocorre, os prejuízos causados em 2021, e aí a dimensão do mercado também de cigarros na questão do roubo de carga. É um dinheiro muito fácil, dá muita liquidez. E aí nós temos o ciclo do crime, aumento de impostos, aumentou o valor agregado, a especialização é decorrente dessa atração que o cigarro ilegal traz, o mesmo ocorre com o aumento de roubos, e isso redunda
em financiar as organizações criminosas que terão mais poder para criar violência e enfrentar as nossas polícias. Um alerta que nós precisamos fazer: essas práticas ilícitas, essas práticas ilegais, o contrabando, a atuação das organizações criminosas sofisticadas, vocês sabem disso, eles não têm limites de fronteira, eles não têm limite de orçamento, eles compram as melhores armas contrabandeadas que entram no Brasil, estão com eles, e eles vão ocupando espaço e vão competindo com o poder de polícia do Estado, diretamente, afrontam vocês, porque eles têm poder para isso. A sociedade não entende, a sociedade acha que não é bem assim, que não é algo tão grave. É claro que é, a violência está sendo estimulada. E por isso nós temos que atuar na prevenção, na repressão, e a resposta está em cumprir a lei e entender o papel do nosso agente, do Estado, da polícia, de fazer com que a lei seja cumprida. Esse é um quadro apresentado pelo Tribunal de Contas da União, fortalecendo, e eles fizeram uma avaliação da ação brasileira nas nossas fronteiras. E aí está, qual a recomendação do Tribunal de Contas? Trabalhar na integração e na coordenação interagências, com os pilares de promover coalizões, enfrentar diferenças, foi dito isso ontem pela Polícia Federal aqui, problema das diferenças entre as instituições, temos que superar isso, senão não tem integração, não tem coordenação, mas o crime é organizado. Para eles, isso eles fazem com muita competência. Identificar a existência de conflitos entre agências, mapear processos e trabalhar fortemente nessa integração horizontal e vertical. Eu visitei um centro integrado de operações nos Estados Unidos e fui apresentado lá nesse espaço, na cidade de Arlington, ao lado de Washington. E ali 27 agências federais trabalham juntas, permanentemente. Essa visão de integração e coordenação que nós precisamos. Os americanos me disseram o seguinte: nós só chegamos nesse nível por conta do 11 de setembro. Até o 11 de setembro, e o que mais dói neles, poderia ter sido evitado se houvesse troca de informações entre as agências federais americanas. Isso não aconteceu. E aí teve, por consequência, a pior coisa possível, que foi aquele atentado brutal. E aí eles começaram a entender. Nós temos que superar as nossas diferenças, superar os conflitos e vaidades, e as agências têm que agir coordenadamente, de forma integrada, especialmente nessa área tão sensível que é a área policial. Superem as diferenças. Troquem informações. Eu ouvi de um especialista em inteligência, dizendo o seguinte: a gente vai para uma reunião com uma pastinha embaixo do braço, mas para ouvir, a gente não quer falar. Acabou. O crime agradece. Parabéns. Porque vocês precisam trocar informações. Se não houver isso, se cada um ficar dentro do seu cercadinho, a sociedade vai sofrer como está sofrendo. Nós tivemos avanços importantes desde 2019. Saliento alguns: a criação da Secretaria Especial de Operações Integradas dentro do Ministério da Justiça e Segurança, a instalação do Centro Integrado de Operações de Fronteira em Foz do Iguaçu, caminhando, já deve estar sendo inaugurado também no Mato Grosso do Sul, um pleito antigo do Fórum, que nós apresentamos a vários governos, gabinetes integrados de segurança. Esse é o MANTA, integração, coordenação. Então já temos funcionando na fronteira. As estratégias da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e também da Receita Federal estão avançando nesta troca de informações nas suas operações. O PEPIF, o Programa de Proteção Integrada de Fronteiras, no Gabinete de Segurança Institucional, coordenado pelo ministro de Segurança Institucional, com a participação de vários agentes federais, e nós tivemos a oportunidade já de fazer algumas apresentações junto ao PEPIF, para articular essas ações de fronteira junto com as Forças Armadas. E sempre o fortalecimento do CNCP, do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, que nós somos membros como representantes da sociedade civil e que tem a participação de vários ministérios e das polícias no âmbito da articulação nesse nível de combate à pirataria e o mercado ilegal.
O que nós temos defendido como Fórum Nacional contra a Pirataria? Fortalecimento orçamentário e tecnológico das nossas forças. Não contingenciamento de recursos. Os nossos policiais, especialmente de fronteira, reclamam disso. O dinheiro está no orçamento, mas ele não é liberado. Ele é contingenciado. Não pagam diárias, muitas vezes não tem dinheiro nem para liberar combustível para as nossas viaturas. Não podemos ter contingenciamento de recursos para a área de segurança pública. Contingenciar recursos para a segurança pública significa abrir a porta para o crime entrar. As forças precisam dos meios para atender a sua missão. Apoiar e estimular ações coordenadas e integradas, esse é o mantra, com a cooperação, inclusive, dos setores produtivos. Ninguém conhece melhor o seu mercado do que a empresa que atua nesse mercado. Então, temos que ouvir essas empresas, essas associações representativas dos setores produtivos, que têm informações preciosas para as ações integradas e estratégicas e de inteligência. Constante aperfeiçoamento legislativo. A lei tem que acompanhar essa evolução do crime para combatê-lo, dar os instrumentos para que as polícias possam atuar. E aí vem as duas questões do fenômeno econômico criminoso que nós estamos falando aqui. Nós temos que combater a oferta. Como? Repressão. Com o crime organizado não se negocia. É diminuir o espaço de atuação dele. É combater a sua ação. Ações integradas das nossas polícias nessa repressão. Mas o outro lado do fenômeno econômico criminoso, demanda, vale dizer preço. Por que o mercado legal é atraente? Porque ele oferece produtos a preços muito mais baixos, porque não paga imposto. E aí nós temos que trabalhar isso no momento que for oportuno no Brasil, espero que seja logo. Dificilmente esse ano não teremos espaço para isso por causa das eleições, que vão tomando conta de todas as discussões, e o Brasil fica parado, mas, enfim, essa é a nossa realidade. A eleição é mais importante do que tudo, para os políticos, com certeza, hoje eles só falam nisso, e aí temos que trabalhar de uma reforma tributária, onde seja impensável a ideia de aumentar impostos. O imposto cresce, o crime agradece. Então, nós temos que melhorar a competitividade dos produtos legais, e a questão tributária é fundamental para isso. Nunca poderemos aceitar um aumento de impostos, mas temos que trabalhar na simplificação tributária e na melhoria das condições para que o preço do nosso produto legal fique mais baixo. Enfim, essas eram as manifestações, a minha mensagem nesse encontro, falando para policiais, para quem opera contra o crime, mostrando este lado, de quem financia as operações criminosas que afetam diretamente a nossa política de segurança. Esse é o alerta que eu acredito seja importante. Quem financia, eu apresentei aqui, nos seus bilhões de reais, que são utilizados para enfrentar o Estado, para enfrentar as nossas polícias e tomar conta cada vez mais dos espaços que nós temos que defender. Repito, como eu comecei, é o interesse nacional que se impõe. Muito obrigado.